Olá, hoje, convido você a embarcar comigo em uma jornada de reflexão e autoconhecimento, abordando um tema que, infelizmente, muitos de nós já enfrentamos ou tememos enfrentar: o luto diante de uma perda irreparável. Neste vídeo, exploraremos, de forma ficcional e inspirada em tragédias reais, a história de Marina, irmã de um piloto que faleceu num acidente aéreo devastador. A trajetória de Marina nos ajudará a compreender, à luz da psicanálise, as profundezas do luto, os mecanismos de defesa que emergem em momentos de dor extrema e, sobretudo, como o processo terapêutico pode auxiliar na transformação do sofrimento em ressignificação e crescimento pessoal. Convido você a se permitir sentir, refletir e, acima de tudo, buscar apoio sempre que necessário. Esta é uma narrativa que visa oferecer acolhimento e estimular a compreensão dos processos internos que vivenciamos diante da perda. Marina sempre foi conhecida por sua sensibilidade e força. Crescendo em uma família unida, ela compartilhava uma ligação muito especial com seu irmão, Eduardo, um piloto apaixonado pelo que fazia e admirado por sua coragem e dedicação. Eduardo não era apenas um profissional exemplar. Ele era também um irmão carinhoso e um exemplo de determinação. Porém, em um fatídico dia, tudo mudou. Durante um voo que prometia ser rotineiro, uma tragédia se abateu sobre ele e, em um instante, o mundo de Marina foi abalado. A notícia da morte de Eduardo, repentina e cruel, deixou Marina imersa em um turbilhão de emoções. De um momento para o outro, ela se viu sem o pilar que sempre sustentou sua existência, enfrentando a dura realidade de uma perda irreparável. Esta história, embora fictícia em seus detalhes, reflete de maneira profunda as dores que muitas famílias vivenciam diante da morte repentina de um ente querido. Marina se recordava com carinho dos momentos compartilhados com Eduardo, risos, conversas e sonhos. Porém, com sua partida, ela se viu obrigada a confrontar o imenso vazio que agora invadia cada aspecto de sua vida. No instante em que Marina recebeu a notícia da morte de Eduardo, ela entrou num estado de choque. Segundo Freud, o luto é, inicialmente, uma reação inescapável que surge para proteger o ego da dor intensa causada pela perda do objeto amado. No seu estado de choque, Marina vivenciou a negação, uma barreira psíquica que lhe permitiu, temporariamente, recusar a realidade devastadora. Ela se sentia como se estivesse presa em um sonho, onde nada fazia sentido e onde a possibilidade de ter perdido Eduardo parecia incompreensível. Freud nos ensina que a negação é um mecanismo de defesa que, apesar de doloroso, é necessário para que o indivíduo tenha tempo de organizar suas emoções antes de enfrentar a realidade. Nesse estágio, o investimento emocional que antes estava direcionado a Eduardo permanece intacto, porém, inacessível para a plena vivência da dor. Como Freud afirmava, o luto é o trabalho pelo qual o indivíduo gradualmente desinvestiu o objeto perdido, e nessa fase, o desinvestimento ainda não começou. Após o choque inicial, Marina começou a sentir uma explosão de raiva. Essa emoção intensa, que pode parecer irracional à primeira vista, é uma reação comum no processo do luto. A raiva, nesse contexto, pode ser dirigida ao destino, à vida, ou até mesmo a si mesma. Durante essa fase, Marina se via envolvida em um processo de barganha. Ela se perguntava: se ao menos eu pudesse voltar no tempo, talvez eu pudesse ter impedido essa tragédia. Essa tentativa de negociar com o inescapável é uma manifestação do desejo profundo de recuperar o que foi perdido. Na perspectiva psicanalítica, a raiva e a barganha representam uma tentativa de compreender e dar sentido à perda. São momentos em que o indivíduo luta contra a realidade, tentando encontrar alguma forma de reverter o inevitável. Para Marina, cada lembrança e cada memória de Eduardo tornava-se uma peça fundamental de um quebra-cabeça que ela não conseguia completar. Uma tentativa desesperada de restaurar o que havia sido tirado dela de forma tão abrupta. A raiva, embora dolorosa, pode ser vista como um sinal de que o investimento emocional está presente. Ela revela o quanto amamos e o quanto a perda nos afeta profundamente. Com o passar do tempo, após a intensidade da raiva, Marina mergulhou num estado de profunda tristeza e isolamento. Essa fase é frequentemente descrita como a depressão ou, na terminologia freudiana, a melancolia. Freud, em seu ensaio Luto e Melancolia, descreve a melancolia como um estado em que o indivíduo internaliza a perda, direcionando para si mesmo o investimento emocional que antes estava voltado ao objeto perdido. Nesse processo,
a identidade se fragmenta, e o sofrimento se torna uma parte quase indissociável do ser. Marina se sentia consumida pela tristeza. Cada dia se apresentava como uma batalha silenciosa contra a desesperança. Ela vivenciava uma sensação de vazio que parecia corroer sua própria essência, onde o mundo ao seu redor perdeu suas cores e significados. Nesse estágio, a terapia é fundamental para ajudar a identificar e nomear esses sentimentos, permitindo que o luto se transforme num processo de internalização saudável, em vez de evoluir para um estado patológico de melancolia. Como Freud nos alertou, a melancolia é um grito silencioso da alma, onde a perda se torna parte do próprio eu, exigindo um trabalho psíquico intenso para ser ressignificada. Finalmente, após atravessar os estágios iniciais de choque, raiva e tristeza, Marina começou a vislumbrar a possibilidade da aceitação. Esta fase não implica esquecer ou apagar a memória de Eduardo, mas sim integrar a perda à sua história de vida de forma que ela possa seguir em frente. Segundo a psicanálise, a aceitação no luto não é um ponto final, mas um processo contínuo de ressignificação, onde o indivíduo aprende a conviver com a ausência, transformando a dor em aprendizado e crescimento. Para Marina, a aceitação veio como uma luz tênue, um sinal de que era possível reconstruir a identidade a partir dos fragmentos do que havia sido perdido. Ela passou a perceber que, embora a dor da perda fosse imensurável, ela também podia se tornar uma fonte de inspiração para viver de forma mais plena e autêntica. Nesse processo, a terapia psicanalítica desempenhou um papel crucial, auxiliando Marina a externalizar suas memórias, a trabalhar as emoções e, gradualmente, a transformar o sofrimento em uma nova maneira de se relacionar com o mundo. A aceitação é, afinal, o renascer da esperança. O momento em que o luto deixa de ser apenas dor e se torna um caminho para o autoconhecimento e a resiliência. A psicanálise nos oferece um arcabouço teórico robusto para compreender o luto e suas complexidades. Freud nos ensinou que o luto é um trabalho interno, onde o indivíduo gradualmente desinveste o objeto perdido, permitindo a reorganização do seu mundo psíquico. Em sessões terapêuticas, a transferência, esse fenômeno pelo qual sentimentos e desejos reprimidos são projetados no terapeuta, se torna uma ferramenta poderosa. Marina, por exemplo, vivenciava momentos em que a relação com seu terapeuta refletia sua própria luta contra a perda, permitindo que ela externalizasse e processasse emoções que, de outra forma, ficariam aprisionadas no inconsciente. Os mecanismos de defesa, como a negação, a projeção e a repressão, desempenham um papel crucial nesse processo. A tarefa do terapeuta é ajudar o paciente a identificar essas defesas, a questionar as resistências e a abrir espaço para a expressão autêntica do sofrimento. Em seu trabalho terapêutico, Marina aprendeu a reconhecer que cada fase do luto, do choque à aceitação, possui um significado profundo e que, através da análise dos sonhos, da livre associação e do trabalho com a transferência, era possível desvendar os recantos mais ocultos de sua psique. Essa jornada terapêutica, fundamentada em princípios psicanalíticos, permitiu que Marina não apenas enfrentasse a dor, mas transformasse o luto em uma oportunidade para resgatar seu próprio ser e reconstruir sua identidade. A obra O Luto e Melancolia, de Freud, nos mostra que o caminho para a cura passa pelo reconhecimento do investimento emocional e pelo gradual desinvestimento do objeto perdido, um processo que, embora doloroso, é essencial para a renovação do self. A história de Marina, embora fictícia em seus detalhes, nos oferece uma profunda reflexão sobre os processos internos do luto. Ela nos mostra que, mesmo diante da perda irreparável de um ente querido, é possível encontrar caminhos para a cura e para o crescimento pessoal. A jornada do luto é complexa e multifacetada. Cada estágio, do choque à aceitação, carrega lições valiosas sobre a fragilidade e a resiliência do ser humano. A psicanálise, com sua ênfase no autoconhecimento e na compreensão dos mecanismos internos, nos convida a olhar para dentro, a explorar nossos medos e a transformar a dor em uma oportunidade para renascer. Se hoje você se sente perdido ou sobrecarregado pela dor da perda, lembre-se de que o luto é um processo, e que cada emoção, por mais intensa que seja, faz parte do caminho para a recuperação. Buscar apoio, seja através da terapia ou de grupos de apoio, é um ato de coragem que nos permite ressignificar o sofrimento e encontrar novas formas de amar e viver. A mensagem que deixo é de esperança. A dor, por mais avassaladora que seja, pode ser transformada em aprendizado e em força para recomeçar.
O caminho do luto é, antes de tudo, um convite ao autoconhecimento e à construção de uma nova identidade, mais integrada e resiliente. Obrigada por acompanhar esta narrativa. Que a história de Marina inspire você a buscar o apoio necessário para transformar sua dor em um recomeço cheio de esperança e significado. Espero que este vídeo tenha oferecido um olhar mais profundo sobre os desafios do luto e a beleza do renascer através da terapia. Lembre-se, cada lágrima e cada suspiro podem ser o primeiro passo para uma nova vida. Permita-se sentir, buscar e transformar. Obrigada por assistir e até a próxima. Tudo que entra, sai. Hoje você me vê. Amanhã talvez não veja mais. Tudo que nasce morre. Tudo que vem se vai. Hoje morreu um sonho. Que ele descanse em paz. Não temos controle, o tempo é ligeiro. Na estrada da vida somos passageiros. Mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso.